Tá no ar mais um programa do Barro. Gente, hoje eu tô aqui com a Simone Soares. Não acredito que você tá aqui hoje. Você vai me dar essa exclusiva que o seu marido chato não quis ainda dar uma entrevista exclusiva. Mas, Simone, a gente tava conversando aqui antes de gravar. Quem foi a Simone? Como que era a Simone antes? Porque às vezes hoje a gente olha e fala, nossa, que legal, a Simone, ela é da Primor Presentes, desculpa, aleluia, Jesus, faz as canecas maravilhosas pro programa do Barro. E antes de você chegar na Primor Presentes, de você ter essa coisa de empreender com o seu blog Revitalizada, falando sempre para as mulheres, não só com as mulheres, mas trazendo vários assuntos. Quem é a Simone? Como que a Simone chegou até essa Simone de agora? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, é um grande prazer. Além de amiga, sou super fã do programa. Bom, a Simone começou assim, sempre foi uma menina da igreja, uma menina muito fechada, uma menina muito tímida, e que em algum momento da vida achou que queria sair mais, mas não é sair mais pra uma balada, pra beber, pra... Tipo, extravasar. Não, como eu cresci dentro da igreja, por minha própria vontade, nada de influência dos meus pais, até porque meus pais vieram pra igreja bem depois, como eu cresci dentro da igreja, a minha cabeça era, tipo assim, fazer muito pro Senhor, muito, 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 e o meu tempo era insuficiente. Meu pai falava assim que era pra eu levar a minha cama pra igreja. Porque de tanto que eu ficava na igreja. Tipo assim, vai ser a caseira da igreja, né? Vai morar lá. Aí eu falei assim, não, eu vou casar, porque casamento é uma coisa, é uma bênção de Deus e você vai fazer a sua vida, fazer o que você quiser. E entrou uma pessoa na minha vida, essa pessoa... Hoje eu paro pra pensar, eu não era apaixonada, porque assim, eu sou um pouco fria de sentimentos, eu sou muito calculista, então esse negócio de sentimento pra mim é muito cauteloso, né? Assim, como a gente fala assim, amigo é uma palavra muito forte aqui na minha casa, então pra você falar que, não, fulano é meu amigo, realmente esse cara tem que ser realmente... uma pessoa amiga, próxima. Que isso, obrigado. Eu sei que você vai fazer um almoço pra mim depois, porque sou seu amigo e tudo. E a minha mãe sempre colocou essas coisas na nossa cabeça em questão de amizade. Então, eu falei assim, não. E essa pessoa era meu amigo. Se tornou meu amigo. E o que me atraiu nessa pessoa era o trabalho que a gente fazia em FEBEM, de evangelismo, em casa de recuperação, em vários lugares, que era a praia que eu curto, né? Que é levar o evangelho. E foi assim, eu casei com 19, e eu acho que uma coisa que eu também não tinha te contado, que no dia do casamento eu tava de noiva, meu pai foi me pegar no salão e perguntou se eu queria fugir. Tipo, se eu não queria casar. E ele fugia comigo, uma coisa de cinema. Mas uma Parece coisa de novela, né? Aí uma coisa também que meu pai sempre ensinou foi a gente honrar com a nossa palavra. Duas coisas que meu pai ensinou desde a gente muito pequena honrar com a sua palavra, com o seu nome, porque o nome vale mais do que muitos milhões, e ser melhor em tudo que você faz. Até que um dia a pessoa saiu de casa e foi beber. É difícil entender hoje por que ele fez e... Assim, do nada. Na verdade não foi do nada, né? Ele já tava planejando. Eu tava trabalhando muito e ele trabalhava muito. Nós estávamos numa vida estável financeiramente. E até aí vocês não tinham o problema, filho. não tínhamos filhos. E aí, na verdade, o que aconteceu? Ele se atraiu por uma pessoa do serviço dele. E ele ficou com essa pessoa. Pelo peso na consciência, ele saiu do serviço. Tipo assim, fez o ato lá, as coisas que ele tinha que fazer. E deu o peso na consciência, foi beber. Falou, não, ela não vai me perdoar, acabou minha vida e... Claro que eu não ia perdoar, né? E eu não vou falar que eu não perdoo até hoje, porque hoje ele tá perdoado de todos os seus pecados. Mas eu acho muito legal a sua espontaneidade. Não, eu não ia perdoar. Não ia, porque você só soube disso depois, então. Porque ele me falou. Porque se ele não tivesse me falado, eu nunca ia ter descoberto. Não ia saber. Não ia saber. E aí, nesse dia eu fui atrás dele, trouxe, cuidei. Só que aí ele falou que o ambiente... Que ele também não esperava que você fosse encontrar ele lá no bar. Não.
Porque assim, eu chegava do trabalho 1h da manhã. E nesse dia ele não foi me buscar no ponto. Ele sempre ia me buscar no ponto de ônibus. Mas Esse você dia ele achou não foi. estranho. Eu cheguei em casa, ele não tava. O Espírito Santo me falou assim, ele tá em tal lugar. E aí eu falei, não pode ser, o Espírito Santo vai em tal lugar. Aí eu peguei, só troquei, acho que a blusa de frio. Coloquei um moletom, igual eu tô aqui. E fui. E encontrei com ele deitado no chão, embriagado. Nossa, a ponto de estar deitado. É. Aí ele não queria vir, aí eu tive que ir na casa de um padrinho de casamento nosso pra pegar o carro, pra pegar ele, pra trazer pra casa. E aí, tipo assim, passou uma semana e ninguém falou no assunto, como se nada tivesse acontecido. E aí eu tomei a iniciativa de conversar com ele, de saber o que a gente podia fazer junto pra melhorar aquilo. E aí ele falou que precisava sair do ambiente onde nós morávamos. Nós mudamos de endereço e só que quando nós mudamos de endereço, entrou droga no meio. Aí ele começou a usar droga. Nossa, que coisa. Aí foi mais difícil, porque aí eu internava ele, e aí quando eu internava, eu ia trabalhar. Quando eu voltava do trabalho, ele já estava em casa, ele fugia das casas. Nossa. E a gente conseguia E, tipo, financiamento. você não estava acostumada com isso. Você não imaginava que isso fosse acontecer. Não, porque eu fui uma menina de igreja. Meu pai teve um problema de alcoolismo quando a gente era criança. Então eu vivi essa parte de alcoolismo em casa. Só que assim, meu pai sempre foi muito honroso, né? Muito. Mas não esse ambiente de drogas, não. Nunca tinha. Aí eu fiquei 1 ano escondendo da minha família. Escondi por 1 ano. Até que um dia ele sumiu por 4 dias. Quando ele sumiu por 4 dias, aí eu fui obrigada a contar pros meus pais, porque eu achei que ele tinha morrido. E aí a gente foi em ML, minha mãe foi reconhecer corpos, Nossa a gente foi nos hospitais, Senhora. em delegacia, a gente foi na Cracolândia com foto dele. A gente fez uma viagem. Assim, hoje eu paro pra pensar, é muita experiência. Mas eu não sinto mais a dor. Quando eu penso, eu não sinto mais a dor. É uma dor que tá cicatrizada, sabe? E aí quando. Aí eu tive filho de propósito. Eu engravidei porque o sonho dele era ser pai. Eu achei que se ele fosse pai, a Ele vida dele iria mudar. mudava. Eu queria, na verdade, ajudar ele. E só que dentro do meu coração, lá no fundo, como eu falei, eu sou muito insensível a alguns sentimentos. Então, lá no fundo, eu queria muito que ele se recuperasse pra eu ir embora. Porque eu não queria ir embora das costas pra uma pessoa Se ele não tivesse se bem. ele não tivesse bem, pra ninguém me julgar depois, falar. Até que eu tive o filho em 1 ano. Mas e a reação dele na hora que você teve o filho? O Marcos Ele ficou muito feliz. Ficou. O Marcos nasceu no dia 1º. No dia 1º eu recebia meu salário. Então, eu peguei o meu cartão, dei pra ele comprar os remédios. Ele foi e gastou todo o meu salário com droga. Nossa. E aí, minha mãe que foi buscar no hospital e que comprou os remédios. Então, ali eu já vi que Tipo, não dava mais. o filho não ia. Aí entra muito hoje no que a gente fala pras mulheres, porque às vezes você fica sendo massacrada no casamento, ou por uma pessoa que te humilha, que te agride verbalmente, mas você fica lá porque você fala assim, ai, se eu sair daqui eu não tenho como sobreviver, se eu vou morrer de fome, e não existe isso. Eu acho. E eu saí de casa com 24 anos, mas eu não voltei pra casa dos meus pais. Eu aluguei uma casa bem pequena, só cabia o berço, a minha cama, um fogão e a geladeira. Nossa. E fui morar com meu filho. Só que aí eu passei em vestibular, fui estudar, aí minha mãe me ajudava, eu trabalhava, estudava, não vi os primeiros passos, não vi as primeiras palavras. E aí Isso mexe muito com você? mexe, por isso que eu mudei hoje a minha questão de trabalhar. Não quero trabalhar mais fora. Então é por isso que hoje você empreende, você tem a Primor Presentes, tem essa coisa que você mostrou que, olha, eu tive o meu filho, eu cuidei dele sozinha, não precisei, não pensando no feminismo, né? Senão a pessoa vai falar, nossa, olha como rola, não sei o quê. Não. Mas assim, você falou, não, eu não preciso ficar dependendo de homem, eu sou uma mulher que eu tenho garra, tenho coragem, olha a minha história, olha o que aconteceu. Na verdade, então eu nem agora. sabia que eu tinha toda essa garra. Você foi descobrindo com o passar do tempo. Mas assim, não, mas eu vou cuidar do meu filho. Então vai ficar eu e ele agora. E seja o que Deus quiser. E aí você então começou a estudar tudo, não viu, mas por um lado foi uma coisa boa. Foi. Mesmo que hoje você entende, né? Quem você falou, mexia muito comigo, não vê. Mas hoje você entende que por um lado foi bom, porque você estava fazendo tudo isso por ele. Na verdade, eu sempre falo que ele me salvou. Porque se eu não tivesse ele, eu acho que até hoje eu estaria tentando. Nossa, que Eu coisa. acho que. E assim, quando eu vi que a vida dele corria risco, eu nunca fui agredida
O pai dele nunca gritou. Mas levava, tipo assim, eu saía pra trabalhar, ele entrava e levava uma coisa pra vender, pra trocar por droga. Então, as nossas coisas começaram a ir embora, Nossa sabe? Senhora. E isso era complicado pra mim, porque eu chegava em casa, já não tinha uma cafeteira, não tinha um brinquedo fechado, que às vezes ele tinha um monte de brinquedo na caixa, não tinha um brinquedo. E só que Nossa. assim, quando eu vi que era um risco, ele começou a andar e era um risco, e aí eu falei assim, não, ele não precisa passar por isso. Então, eu decidi sair. Só que assim, quando eu saí, eu fiz uma compra, eu deixei todos os móveis e não levei nada, porque tudo que eu fui pra outra casa eu ganhei das pessoas do meu serviço que estavam acompanhando já, porque eu tava há 3 anos nessa luta. Não fui promovida no trabalho na época, porque eu tinha que faltar pra socorrer ele, pra levar ele pra não sei aonde. Então foram vários Simone, que processos. história. Foram vários processos. Hoje eu falo assim, com firmeza, eu não tenho ressentimento, a gente se fala, a gente conversa. Infelizmente ele ainda tá se recuperando, né? É uma doença que eu não sei exatamente o que precisa. Mas hoje eu Porque tenho. eu entendi, desculpa até te interromper, parecendo Faustão. Eu entendi, você falou assim, eu não sei como que precisa, o que a gente pode fazer. Mas é porque já chegou aquela hora que não tem mais o que fazer, né? Você diz exatamente nesse sentido, que tipo assim, olha, eu já fiz de tudo, mas não tem mais o que fazer. Olha, a família também já fez, todo mundo já fez. Se não for a própria pessoa, não tem mais o que fazer, né? Hoje quem cuida dele são duas irmãs e a mãe dele faleceu, vendo ele nessa situação e a irmã tenta ajudar. Mas Nossa. realmente é algo que é difícil. Aí hoje eu tenho muita facilidade de falar com pessoas assim. E aí eu tive um problema com Legal. meu irmão mais novo também, com drogas. A gente mudou Nossa. pra. Quando eu. Aí Deus. O Douglas fala assim que eu não esperei a bênção, você já ouviu isso, né? Por isso que eu passei por isso tudo. Mas O depois. Douglas é engraçadinho. Depois que o Douglas entrou na minha vida, que foi outra salvação também. Porque eu entrei num processo de depressão assim que eu saí de casa, né? Aí eu fiquei 2 anos sem me relacionar com ninguém. Quando eu conheci o Douglas, que foi tendo um Natal Black, um evento, tipo, bem Nossa, no lá no Natal Brás. Black. Aí ele me ligou, na verdade, a gente tinha um amigo em comum e ele ligou assim, ó, não, você vai me encontrar lá, é um negrão de 1,86, não sei o quê. Quando eu chego lá no evento só tinha negro. Fala, Aí tipo, como, qual cara, desses, né? eu falei, meu, vou sortear um aqui e vou. E aí ele me fez companhia nesse evento e eu digo que ele é um lorde, porque por mais que às vezes a gente tá junto, a gente tem gênios diferentes, e eu por descobrir, né, por ser dominante, eu imponho muitas coisas e eu quero as coisas muito certinha e o Douglas é assim, não, filha, deixa chegar, quando chegar a gente resolve, né? Deixa a vida me levar, mas ele passou, ele me ajudou a sair da depressão, muitos anos tomando remédio. Nossa Isso também ninguém Senhora. sabe. Porque, como eu te falei, as pessoas me conhecem Eu como vejo que você fica até Simone. emocionada, que legal. Me conhecem como Simone Regente. Eu ia fazer até uma enquete. Quantas pessoas já foram regidas por mim? Porque eu passei por vários departamentos grandes, assim, de 800 pessoas, de 500 pessoas. Nossa. E É, ninguém nunca te perguntou, nunca te falou nada de todas essas pessoas. Tipo assim, ninguém sabia o que você Não, passava. isso aqui é a primeira vez que eu falo abertamente. Ah, eu não Só falo. acredito! Como você é legal! Eu sabia que você ia me trazer isso aqui no programa do Marrom. Legal, eu acho legal você ficar emocionada com tudo isso, porque é uma forma de alívio também. Você fala, poxa, eu preciso falar uma coisa que ninguém sabia. Tipo, pôr pra fora já é uma forma da pessoa também superar até quem tá que enfrenta esse problema de depressão. Por que que eu decidi criar a Revitalizada? Porque eu me vejo como uma pessoa vencedora. Uma pessoa Claro que que é, saiu muito menina de vencedora. casa, passou por tudo isso. A maior parte das coisas eu passei sozinha. E aí depois eu encontrei uma outra pessoa que é assim, quando você sai de casa e quando você se divorcia, eu não tô incentivando ninguém a se divorciar. Mas quando você passa por esses momentos que você divorcia, no meu caso de igreja, a igreja que eu tava era um pouco mais fechada, então eles me deram as costas porque o divórcio era inaceitável. Só que uma pessoa da igreja que tá há 30, hoje ela tá há 40 anos casada, na época ela tava com 30 anos de casamento. Há 30 anos casada, ela fala assim, eu passo por isso, meu marido
vai pra igreja, volta pras drogas, vai pra igreja, volta pras drogas. Tô há 30 anos nessa rotina e nunca tive coragem de me divorciar com medo do que as pessoas iam falar. E ela me deu os parabéns. E até hoje ela tá casada, vivendo a mesma vida. Então hoje você mostra também no Revitalizada isso, né? Tipo, a pessoa que você foi e hoje a vencedora que você é, passando para as mulheres que, tipo assim, você pode fazer a mesma coisa. Tipo, chega de ficar desse jeito. Você não é obrigada a ficar desse jeito pelo que o outro vai pensar ou pelo que a sua família vai achar. Não, mas é porque eu dei a minha palavra, eu prometi que eu ia ficar com meu marido até o final, mas chega uma hora que você não tem mais o que fazer. Você já fez de tudo e, tipo... O jeito é seguir rumo, né? Ó, quando eu saí de casa, eu saí em novembro. Aí em fevereiro eu dei entrada num divórcio. Mas, tipo assim, eu li a Bíblia de trás pra frente pra saber se eu tava abençoado ou não. Se eu ia pegar uma maldição. Querendo ou não, a pessoa fica com uma paranoia, né? Vamos dizer. Assim, fica com medo. Sendo que também pode separar. Tem alguns motivos, e você de fato tinha um desses motivos que você podia fazer isso, né? E aí causa assim, se você não lê, é o que eu ensino pro meu filho, se você não lê, você é obrigado a acreditar em tudo que as pessoas falam. Então, por exemplo, tem muita gente hoje infeliz em casamento, infeliz com filho, adolescente, porque o filho é rebelde, mas a Bíblia fala, pega a vara e acerta as contas, entendeu? Agora não, a gente é tudo, como o pessoal fala, é pai Nutella, é crente Nutella. Agora, se você não pode, o pastor não pode chamar a atenção do membro na igreja, que o membro ameaça de processar o pastor. Ele tava numa igreja que o irmão convidou uma pessoa para pregar, só que ele pegou um versículo isolado da Bíblia e deu esse versículo pra ela sem ler o contexto. E ela pregou o contexto em cima do versículo que ele falou que ia processar ela. Oxi. Tipo, tá tudo doido, né? Que louco. E a igreja, infelizmente, ela oprime algumas pessoas, homens e mulheres. Não, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo. Mas quando a gente vai mesmo pras escrituras, pra dentro da Bíblia, você vê que aquilo ali é só perfil de igreja. Por exemplo, você gosta de pizza de portuguesa, então vai ter aqueles ingredientes. Quando a minha amiga, ela acertou de portuguesa. E eu gosto de calabresa. Então hoje tem uma igreja para qualquer perfil de crente. Exatamente. Então você vai onde você já não é mais uma bem. Desculpa, né? Exatamente, para você ser fiel. Só que assim, o ser humano é muito complicado. Eu sempre falo, se eu fosse Deus, eu já tinha eliminado todo mundo da Terra. Para com isso, Simone. Muitíssimo obrigado por todo esse bate-papo. Como que eu acho lá o Revitalizada? Acho você nas redes sociais, em tudo. Fala pra gente. Revitalizada.com.br, que é o nosso blog. Tem também o Instagram, que é @simone.assoares. Nossa, o Douglas vai ficar se achando com isso. E o meu Soares, tipo assim, ela tem o meu sobrenome. E no Facebook acho que tá Simone Soares, Simone Andrade, não muito. Mas legal. A gente coloca e tem um canal também, né? E agora tem um canal da Simone Revitalizada, que a gente fala só sobre empreendedorismo e inteligência emocional. Né? Nossa, que top. Se tudo der certo, em breve eu já tô fazendo algumas palestras. Na verdade, eu já pregava. Agora, na verdade, eu não quero só pregar, eu quero palestrar. Então, eu já tô palestrando para alguns empreendedores, microempreendedores. Mas a gente quer também palestrar sobre inteligência emocional dentro das igrejas, que é preciso, né? Porque às vezes a gente fica muito no espiritual e acaba deixando o emocional de lado. Exatamente. Esse foi mais um programa do Barro com Revitalizada. Nem tô acreditando nisso. Esse foi mais um programa do Barro. Gente, valeu. Até a próxima. Eu quero a caneca do quê? Você quer a caneca? Eu quero a caneca do programa. Ué, mas você mesmo que faz a caneca. Como você quer a caneca? Cadê? Tem uma aqui, ó. A gente chega aqui na Primor Presentes. É o que tem. É o que mais tem aqui a caneca. Isso aqui é bonito. Isso aqui é de namorado, né? De casal, olha. Não existe nada em mim que não seja totalmente apaixonada por você. Ai, que legal, mas eu não vou casar não, Simone, por enquanto.